Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete aqui. Então esse aqui é um canivete da marca Ontario, modelo HAT1, no caso aqui o meu HAT1 no aço D2, a Ontario produz ele tanto no aço AUS8A como no aço D2, eu vou explicar para vocês o porquê eu escolhi o D2. Aqui a caixinha que ele vem, uma caixinha bem simples, ele é feito em Taiwan, tem aqui a inscrição Ontario Knife Company, tem algumas outras coisas ali no dorso. Mas é um canivete aí que ele já está sendo vendido há mais de 10 anos, muito conhecido aí na comunidade EDC, já tem muita gente que fez review. É difícil você achar um canal de EDC com bastante review que não tem algum review do HAT1. Inclusive ele é um canivete muitas vezes utilizado como comparação de tamanho justamente porque tanta gente tem ele, né? O meu eu comprei na loja Facas HQ, que agora é parceira aqui do canal. Então, com o cupom EDC Brasil, vocês têm 5% de desconto em toda a loja. Lá eles têm o HAT1, que é esse aqui, tem o HAT2, que é um modelo um pouco reduzido, na verdade bem menor que ele. Eu pretendo comprar o HAT2 depois aí também e trazer o review para vocês. Lá eu sei que eles têm com cabo preto, com cabo marrom, com cabo verde, se não me engano até com cabo laranja, no aço AUS8, tem no aço D2, tem com a lâmina preta, com a lâmina prata. Agora, quando eu estou gravando, eu não sei exatamente quais estão em estoque, mas eu sei que até o final de dezembro aí vai ter uma reposição geral, então todos vão estar disponíveis ali para venda, né? Não sei quais ainda estão, quais já esgotaram. Infelizmente, esse aqui é um daqueles canivetes que tem muitas cópias, então é muito fácil você comprar uma falsificação dele no AliExpress. Então, dependendo de onde você for comprar, a chance de você comprar uma cópia é muito grande. Por exemplo, o Hat-1 com cabo camuflado, a Ontario nunca fez, então é claro que é falso. Tem muita gente vendendo esse canivete aqui falso, como se fosse original. Bom, então agora partindo para o review, sem muita enrolação. De tamanho total aqui, ele tem cerca de 22 centímetros. De tamanho do cabo aqui, ele tem mais ou menos, vou colocar aqui, 12 centímetros e um pouquinho. E de tamanho da lâmina, ele vai marcar aqui algo entre um pouquinho mais que 9 centímetros. De fio útil, a gente tem, tudo bem que ele é curvado aqui, mais cerca de 8 centímetros, 8,2 centímetros aqui, olhando numa linha reta, né? Esse aqui é um canivete que eu acho ele muito bacana justamente pela simplicidade, né? Então, como ferramenta, como algo para você que quer simplesmente ter um canivete para cortar alguma coisa, tirar do bolso ali e cortar, eu acho muito bacana. Uma das coisas que eu mais gosto dele é justamente essa ação. Então, o detente deles, podem ver, o mecanismo de abertura é um thumb stud, mas o que eu gosto muito é esse detente aqui. Então, sempre que você abre, você sente esse detente aqui muito bem feito. Ele não tem nada de jogo. Ele vem de fábrica tip down, né? Então, o que isso significa? A ponta, tip, em inglês, né? A gente tem 4 posições, ele tem as 4 opções aqui, você pode colocar o clipe, então você pode colocar ele tanto como está agora, que é tip up para destro, então ele fica no meu bolso direito, tip down para destro, que é como ele vem, então o clipe vem montado aqui, ele usa Torx T7, eu já troquei, ou a mesma coisa para o outro lado, né? Tip up, tip down. Eu não sei porque a Ontario manda tip down, eu prefiro muito mais tip up, e eu acho que nessa questão do detente, né? Então a trava dele é um liner lock. Para quem acompanha o canal, vocês sabem que eu não sou muito fã nem de liner, nem de frame lock, mas a forma como eles fizeram esse detente aqui ficou muito bacana, né? Eu acho que ele tá junto aí com o PM2, o Spyderco Paramilitare 2, na forma como ele abre, né? Então ele realmente abre de um jeito muito bacana, justamente por essa questão do detente ter sido muito bem feito, né? Eu nunca fui abrir ele aqui e eu abri só metade assim da lâmina. Dá para abrir ele um pouco mais devagar também, sim. Tentar abrir aqui devagar. Mas se você coloca a mão aqui e abre, ele realmente vai lá e pula a lâmina. Até parece que é um canivete automático. Fazer algumas comparações de tamanho. Então aqui ele está com o SRM 9008. Deixa eu pegar outro SRM. Aqui tem o SRM da Wolf. Ele é um canivete mais pesadinho, tá, pessoal? Então ele pesa aí 140 gramas. O 9008, se eu não me engano, ele pesa 171 e o 9211 pesa 84. Eu acho legal essas referências para vocês, porque daí vocês conseguem ter uma noção, já que muita gente tem tanto o 9008 como o 9211. Outras comparações de tamanho que eu acho legais de fazer com ele são justamente aqui o PM2 e o Grip Chilean, que eu costumo fazer também, né? E a que eu acho mais legal de fazer é o Endura. Então aqui está o Endura 4, que eu gosto muito das proporções de tamanho, de leveza do Endura. Vocês podem ver que de lâmina eles são bem parecidos. Vou colocar aqui para não ter uma distorção da câmera, né? Vocês podem ver que a lâmina do Endura é basicamente igual em questão de fio de corte, um pouquinho maior só em fio de corte,
Mas qual é a sensação que esse canivete dá? Quando você está com ele na mão, ele dá a impressão de ser muito maior que o Endura. Por que isso? Segurando aqui mais ou menos no mesmo ponto, se eu deixar minha mão aqui, vocês podem ver como a lâmina dele fica mais saltada ali do que a do Endura, porque quando você segura no cabo, você segura mais para baixo aqui, justamente por causa desse entalhe aqui. Eu gosto muito desse entalhe dele porque ele dá uma segurança muito boa para a mão. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Por exemplo, enquanto aqui no 9211 a gente não tem nem nada que impeça aí sua mão. Claro que a tração já é boa, ele tem uma pega boa, mas não tem nada fisicamente ali te travando, ele tem essa espécie de guarda aqui que eu acho muito bacana. Então, se a gente alinhar aqui, ele com o Endura, vocês podem ver que, embora de tamanho seja semelhante aí, se a gente alinhar a parte que fica o meu dedo no Endura e a parte que fica o dedo nele, ele dá a impressão de ser um canivete aí muito maior. Aproveitando aí que ele está do lado do Endura, pessoal, embora isso aqui pareça G10, não é G10. No vídeo eu sei que parece G10, então, por exemplo, aqui o PM2 tem G10, mas não, isso aqui é Nylon 6. Então é um tipo de plástico que nem a Spyderco usou FRN, é um tipo de plástico, você tem uma textura ali. O G10 da SRM é um G10 que eu já acho ele mais suave, então ele fica mais ou menos aí entre o meio termo do G10 da SRM e de um FRN, por exemplo, aqui do Ka-Bar Dozer. Então, abrindo aqui o Ka-Bar Dozer, fica mais ou menos aí entre o meio termo dessa sensação do Dozer com a sensação do 9211, porque embora ele seja plástico, ele é um plástico que tem essa textura aqui, mas você sente plástico. O grip dele não é um grip tão bom quanto o G10, mas o formato desse canivete, então a forma como você pega aqui, como seu dedo encaixa, o resto, segura muito bem ele na lâmina. Então acho que ele não precisa ter tanto grip assim, como, por exemplo, o Grip Chilean, né? Pelo nome já faz sentido, tem. Porque ele encaixa e trava muito bem na mão, né? Essa questão da ergonomia eu acho muito bacana. Você também consegue aqui, se você quiser chegar mais perto da lâmina, passar o dedo indicador ali e pegar nesse sentido. A lâmina dele é um full flat, então é um perfil bem bacana, com drop point. Tem aqui um thumb stud que não fica no caminho do full flat, então, por exemplo, com o grip, vocês podem ver que o thumb stud fica aqui no caminho da lâmina. Com ele fica aqui um pouco mais para trás. Tem o Sharpening Choil aqui, né? Muito mais tranquilo de afiar. Então, por exemplo, aqui a Spyderco faz alguns choils que eu não gosto desse jeito. A SRM faz choils que eu gosto bastante. Então é bem mais tranquilo de afiar um canivete quando ele tem o fio aqui dessa forma. Outra boa comparação para ele é o 9201 da SRM, né? Então aqui vocês podem ver, ambos têm aqui o aço D2. Vou falar um pouco do porquê eu escolhi o aço D2, né? Então a gente tem aqui ele disponível tanto no D2 como no AOS8. Acho que na Ka-Bar não vem escrito aqui AOS8, mas esse dozer aqui é no AOS8. Por que eu escolhi isso? Eu vou deixar aí na descrição para vocês, mas tem um vídeo de teste de retenção de fio do Ontario Hatch 1, tanto no AOS8A como no D2, feito pelo canal Cedric Eida. E lá naquele vídeo, o que aconteceu? O D2 segurou o fio por 120 cortes, enquanto a OS8 segurou o fio por 56. Então ele faz o teste lá cortando uma corda de sisal, e por isso eu parti para o D2. O D2 ele é bem mais difícil de afiar do que a OS8, então se você tem dificuldade para afiar, o OS8 pode ser mais interessante, e o principal fator do D2 aí é que ele não é considerado um aço inox, né? Então, para ser considerado um aço inox, você precisa ter 13% de cromo. O D2 tem um pouco menos de 13% de cromo. Então, não é um aço que ele é considerado inox, ele é semi-stainless. Então, ele não enferruja tão fácil quanto um aço carbono, mas dependendo do seu uso, se você mora na praia, se você tem o costume de deixar o canivete sujo, ele tem uma facilidade maior ali a enferrujar, né? O que eu faço? Os meus canivetes em D2, quando eu estou utilizando eles no dia a dia, eles não costumam enferrujar, né? Mas, por exemplo, aqui vocês podem ver como está esse aqui. Quando eu vou guardar eles, como eu tenho muitos canivetes, demora para eu voltar no mesmo canivete, eu só deixo ali uma camada fina de óleo. Aqui vocês podem ver, ele está com uma camada fina de óleo mineral e nunca enferruja. Assim eu consigo manter bem aí meus canivetes em D2. A versão em D2 também acaba sendo mais cara, então às vezes você pode preferir o AOS8 pela questão do preço. Eu acho que vale a pena a diferença, para quem não tem problema com a oxidação. Esse canivete aqui, quando ele foi lançado lá, não sei exatamente, mas eu sei que há mais de 10 anos atrás, a briga dele era com o Spyderco Tenacious. Só que o que aconteceu? O Spyderco Tenacious ele foi subindo de preço, ele chegou a dobrar do preço original que era.
enquanto o Hat 1 ele subiu de preço, é claro, desde a época que lançou, mas não explodiu que nem o Tenacious. Então ele continua tendo um preço bem mais acessível aí que o Tenacious hoje em 2021. 2022 agora praticamente, né? O ano que já está acabando. Então eu acho isso bem bacana, essa questão dele ser um canivete grande, tem aqui é confortável, não tem nada de jogo. No meu Tenacious, esse liner lock aqui acabou desgastando rápido e vindo para o outro lado. Vamos ver como vai acontecer isso com esse Ontario Hat 1, mas não é uma crítica que eu costumo escutar sobre ele, né? Nunca vi alguém reclamando disso. Aqui vocês podem ver, a trava está mais ou menos ali, talvez em 50%. Questão de centralização, vamos ver como tá. Tá um pouco para cá, eu acho que se eu apertar um pouco o pivô ele vai ficar mais centralizado. A ação dele eu acho muito bacana, vocês podem ver aqui que ele tá bem suave. É claro que eu dei um pinguinho de Nano Oil, quem quiser o Nano Oil também tem lá no Facas HQ. Eu acho que faz bastante diferença em relação ao óleo mineral. Então eu gosto muito dessa questão da simplicidade, né? O que eu não gosto muito desse canivete? Eu não gosto que ele tem aqui, ó, liners integrais. Integrais? Não sei se exatamente fala assim, mas o liner dele aqui é integral. Então ele não tem nenhum tipo de buraco. Se eu pegar, por exemplo, aqui, o Endura. Dentro do Endura vocês conseguem ver que tem vários furos ali. Então o Endura é um canivete bem mais leve que o Hat 1. Tem gente que não liga de peso, 140 gramas eu já acho um pouquinho pesadinho, mas que dá para usar numa boa. Eu gostaria, talvez um dia até desmonte e fure eu mesmo aqui os liners para dar um alívio de peso. É claro que isso deve adicionar aí um pouco de robustez, que eu acho que não vai fazer muita diferença no uso. Vocês podem ver, eu também acho que ele tem um exagero aqui na questão dos pinos aqui de trás. Então você pode ver quantos parafusos esse canivete tem. Tem aqui ó, o pivô, mais 1, 2, 3, 4, 5 pinos. Eu acho que isso aqui podia ser 2, 3 numa boa. Não precisava ter aí tanto pino assim. Desse lado aqui da tala, vocês podem ver que a entrada aqui para o dedo é um pouco menor, então quando você vai segurar fica melhor. E o acesso aqui ao liner lock eu não acho difícil, justamente porque tem essa entrada aqui. A questão do clipe dele não é um clipe de carry, então se eu pegar aqui um papel, acho que dá pra gente ter uma noção de como ele fica na calça. Vocês podem ver que ele fica relativamente saltado ali, comparando, por exemplo, com um clipe de carry. Mas, em compensação, também fica mais fácil de puxar, né? Ele tem aqui um buraco para você colocar um lanyard. Eu não costumo colocar lanyard, não gosto muito de colocar lanyard nos meus canivetes. Mas, para quem gosta, tem ali. A questão do grind dele, né? Ele tem esse full flat aqui, que ele é muito bacana para cortar. Ele veio bem afiado, deixa eu pegar um papel aqui. Então, de fábrica, ele já vem bem afiado. Vou mostrar para vocês. Eu já usei ele um pouco, passei um pouco no strop ali, mas está basicamente como veio o fio. É um perfil de corte que corta muito bem, ele tem uma ponta aí que também chega a ser, embora ele tenha o distal taper aqui que vem afinando, não é uma ponta que eu considero delicada. E o grind dele eu acho que poderia ser um pouco mais fino, mas do jeito que tá bom. Por exemplo, o grind aqui do Grip Chilean talvez seja um pouquinho mais grosso. Eu acho que ele é o grind do Hat 1, eu acho que é um pouquinho mais fino do que do Grip Chilean, mas eu gostaria de ver ainda um pouquinho mais fino talvez. Embora para EDC eu acho que já tá ótimo pro dia a dia, acaba sendo mais robusto também, né, por ter essa espessura aqui. Quando eu falo grind fino, é a espessura que tá aqui atrás do fio. Vocês podem ver aqui pela forma como ele corta o papel e pelo que eu já usei também, que ele corta muito bem sim, mas eu gostaria de ver talvez um pouquinho mais fino. Eu acho que eu gostaria que melhorasse é justamente isso, o peso e o grind, mas pelo preço, por ser um canivete mais de entrada, eu acho que faz sentido ele ter a fama que ele tem aí depois de tanto tempo, né? Então, tem muitos canais gringos que fazem até vídeos de atualização de se ainda vale a pena comprar esse canivete em 2020, 2021. Eu não vi nenhum que diz que não vale mais a pena. Eu acho que realmente, embora já seja um projeto mais antigo, ele já se provou com o tempo e acabou saindo aí um canivete muito bacana. Então eu acho que faz bastante sentido recomendar o Hat aí para alguém que fala, eu quero um canivete simples de manter, que seja grande, tenha um preço legal também, tenha uma boa ação, seja fácil de usar. Tem uma segurança aqui, justamente questão dessa guarda pequena. É um canivete que, embora seja aí mais ou menos um feijão com arroz, o básico, ele cumpre muito bem a função que ele diz, né? O Rafa lá do Facas HQ, ele até brinca que Ontario Hat 1,
Quem não tem, ainda vai ter um, né? E eu acho que faz sentido também, um canivete que vale bastante a pena ter, tanto para quem quer só um canivete para usar no dia a dia, como para quem gosta aí, que nem eu, de ter vários, de experimentar diferentes materiais, diferentes marcas. Eu gostei bastante da Ontário, a primeira lâmina que eu tive, achei que tem um acabamento muito bacana, tudo muito bem feitinho. E pretendo aí comprar o Hat 2 para trazer o review para vocês também. Acho que pro vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!